A gente tem dois temas centrais hoje no programa Semana Tricolor. O primeiro tema, a gente está observando aí o mercado do futebol, as movimentações do São Paulo, quem o São Paulo quer, quem que querem do São Paulo, e a gente vai falar isso no segundo bloco, e a gente vai fazer aí uma avaliação dos jogadores que podem vir para o São Paulo, os que parece que já estão com um pezinho dentro do CT da Barra Funda, e também a gente vai falar agora, e agora, hein, cara, não tem churumela não, a gente vai falar agora sobre essa bomba atômica que caiu sobre a coletividade tricolor, né? Um escândalo, na minha opinião, um escândalo, e não é inédito, já aconteceu um desses, só que aconteceu no show do U2, dessa vez está acontecendo na Shakira. Aí o próximo, será que vai ser o AC/DC? A gente vai saber, a gente vai ver daqui a pouco, né? E no caso do U2, que foi em 2017, foi um gerente remunerado do São Paulo, que foi processado, saiu do clube, teve esquema de ingressos vendidos aí ilegalmente, né? E esse gerente de futebol aí, que foi indicado na época de 2017, foi na era Leco. E agora, eu vou dar uma explanada rápida para os nossos amigos aqui, para os meus companheiros aqui de debate, né? Marcão e Grécio. O São Paulino acordou hoje com um áudio. Um áudio que não é de agora. Esse áudio, acho que, se eu não me engano, é de agosto, né? Ele é um áudio do Douglas Schwartzman, que é diretor adjunto da base, já foi diretor de marketing adjunto, já passou pelo Morumbi e agora está em Cotia como diretor adjunto da base. Ele e a Mara Casares, que é a diretora de eventos do Clube Social São Paulo e da parte feminina e de eventos. É um áudio mais precisamente do Douglas, que está falando em nome da Mara. A Mara está junto lá também, onde o Douglas ele cita a Mara, ele cita o Márcio Carlomagno, tá? E ele fala com uma empresária do ramo de eventos chamada Adriana. É Rita de Castro Adriana, mas vamos falar Adriana. A Adriana, ela recebeu do Douglas, da Mara, mais precisamente da Mara, se eu não me engano. O Douglas tá para tentar conversar lá, mas segundo ele, é da Mara. A Mara entregou a chave de um camarote pra Adriana comercializar ingressos num camarote que se chama Camarote Presidência. É um anexo perto da presidência do São Paulo. Na realidade, só um detalhe aí, Perrone. Isso aí não é um camarote. Não, dá boa noite pra galera, por enquanto. Boa noite, Perrone. Boa noite, Grécio. Boa noite, galera. Isso aí não é um camarote. Ele Sim, não é um vendido. espaço. É um espaço. Ele não poderia nem ser comercializado. E nem os ingressos poderiam ser vendidos. Não, primeiro que assim, ali não tem ingresso. Ali é uma sala anexa, a sala do Júlio Casares, onde tem cerca ali de 60 cadeiras num espaço ali, serve para fazer reunião, convenção, o que é que seja. Sim. Só que como dá acesso ali onde, por exemplo, vai ter show, gramado, etc., os caras comercializaram esse espaço. Mas os ingressos existem. O ingresso, ele vem, a gente não sabe de onde vem. Ele deve vir para o clube, conselheiros, diretores, e esses ingressos, eu não tô fazendo uma afirmação, tô fazendo uma suposição. Eles vão ser comercializados irregularmente, vamos dizer assim, que foi como o Douglas falou no áudio. E aí, só para contextualizar, para vocês darem a opinião de vocês, a Adriana, ela terceirizou essa venda, e aí acho que teve uma outra pessoa e depois uma outra pessoa que acabaram não pagando a Adriana os ingressos que deveriam ser pagos para Mara, ou uma parte para Mara, a gente supostamente está falando isso. E a Adriana, ela entrou em processo judicial contra esses terceiros, essas outras empresas. E o Douglas e a Mara ligaram para a Adriana para falar para ela retirar o processo, porque isso ia respingar no São Paulo e aí todo mundo teria que dar explicação. E segundo o Douglas, no áudio, esse camarote não é um camarote de verdade, é uma coisa fictícia, ele falou. Sim. E ele falou que foi um favor da Mara para ela. E a gente vai tocar muito nessa história de favor, tá, gente? E aí ele falou que tem que tirar porque ele tá ferrando a vida da Mara, ele vai ferrar o Carlomagno, ele citou o Carlomagno, não sou eu que tô citando, foi no áudio que foi citado. E aí gerou, o Globo Esporte teve esse áudio de forma exclusiva, tem mais de 40 minutos de áudio, pelo que eu sei, 12 minutos de áudio relevante mesmo, e é uma bomba que explode para todo mundo, né, do clube. E eu vou passar a palavra para vocês comentarem sobre isso. A minha opinião é bem clara. O áudio está muito claro. Assim, o Douglas se explicou lá, ele fez um texto. A Mara também fez um texto. Eles dois pediram licença do cargo. Né? O São Paulo falou que vai averiguar o caso. Tá. Alguns grupos políticos do São Paulo também falaram que vão averiguar o caso.
Tem o conselho de ética, que o conselho de ética é feito por conselheiros, a maioria da situação, né? Isso aí tem que ir pro conselho de ética, né, gente? E a Adriana não retirou, tá? Isso talvez seja algo exclusivo aí. Ela não retirou o processo. Então, assim, inclusive, ela deu até mais documentos para o juiz ou para a juíza que pediram essa continuidade do processo, desse roubo, vamos dizer assim, de ingressos do terceiro para a Adriana e que vai respingar no São Paulo. Meus amigos, Marcão, que estava lá no Shopping Light nesse fim de semana. Pô, aliás, né, um abraço pra galera ali do Shopping Light, ali, todo mundo que compareceu ali. Mandaram um abraço pra você. Pô, que legal, O cara. Ronan, a Bruninha também, todo mundo compareceu lá. Muito bacana. Um dia eu vou passar lá, porque, me disseram que é fantástico, né? Animal, negócio bom demais. E meu amigo Grécio também, que tá com essa cara aí de tipo, falei, né? Você tá com uma cara de falei pra vocês, que esse negócio de clube não é uma coisa tão lícita assim. É que clube associativo, assim, o mundo mostra pro Brasil que clube associativo não dá certo, cara. Vamos lá, Grécio. Primeiro você, com a palavra, Grécio Duarte, sobre esse entreveiro grave, né? Que mostra como funcionam as entranhas do São Paulo Futebol Clube. Grécio. Assim, a gente tem que falar que a notícia é muito boa. Não o que aconteceu é muito bom. A notícia é muito boa porque, Concordo, pelo menos, explana pra todo mundo saber, fica evidente o que a gente já imaginava, né? Fica evidente pra todos. Então é importante que esse tipo de notícia apareça pra torcida do São Paulo. É bem complicado, né? Porque tem muitos nomes envolvidos. Ainda vai ter... O problema disso tudo é que, assim, a gente já passou por isso em 2015, né? Quando teve aqueles problemas com o Aidar, que tinha o nome também do Douglas envolvido, que chamava ele de Jack, não sei de onde saiu esse nome. Mas não deu em nada. Depois teve nome de outros conselheiros, que também foi pra ética, e abortaram, né? Também não deu em nada. Eu imagino que isso também não vai dar em nada. Não sei o porquê. Porque assim, já o Douglas virou o nome forte de Cotia, o cara que teve todos os problemas lá atrás virou o nome forte em Cotia em 2025, 10 anos depois, né? Então se eu não me engano, indicado pelo Carlos Belmonte pra ir pra Cotia. Você não se engana, porque tem um áudio dele, inclusive, falando a respeito, confirmando que foi ele que colocou a mão no fogo. Não, pode colocar que é a minha indicação, confio no trabalho do cara. Então, seu Carlos Belmonte, que é um dos postulantes aí a próxima candidatura pra presidente de São Paulo, 6 conselheiros aí, se tiver um pingo de vergonha na cara, abram o olho. E assim, foi mesmo o Belmonte, ele falou em entrevista que ele que trouxe ele novamente, né, pro São Paulo, na parte política, e vocês falaram, né, o Belmonte, os nomes fortes hoje pra presidência, é Belmonte, Pinotti e Marco Aurélio Cunha. Se tivesse uma eleição hoje, seriam esses 3 nomes. Não acho Marco Aurélio Cunha acho difícil porque ele tá entrando como conselheiro de volta, ele tá pedindo o cargo lá dele de volta, essa restituição do cargo. É muito difícil o cara entrar e já virar candidato. Mas tudo bem, vamos nessa. Hoje essa briga de oposição no São Paulo, o Marco Aurélio Cunha ele vem forte. Mas assim, eu falo como uma chapa mesmo, porque vai ter o apoio do Belmonte, vai ter o crescimento sim do Pinotti, e o Marco Aurélio Cunha também tá nesse meio. Eu acho que a situação ela se enfraquece com isso tudo, o Júlio Casares e companhia, se enfraquece, que seria o nome dele, né, o Carlo Magno, que se enfraquece nesse meio todo. Eu posso só soltar uma notícia aqui que eu soube? Desde que seja uma notícia inédita aí. É uma notícia, eu não vi ninguém falar isso ainda na mídia. O Márcio Carlo Magno é o grande nome de intermédio da torcida organizada com a diretoria do São Paulo. É o Carlo Magno que faz toda essa intermediação entre as torcidas organizadas do São Paulo junto a essa diretoria. Então, enfim, só para deixar rolar isso aí. Vamos voltar para esse caso aí de ingressos e armação, esquema. Marcão, isso daí escancara como funciona um clube social, vamos dizer assim, um clube que ele tá aberto para atividades ilícitas. Eu concordo com o Grécio, eu acho que é importante que essa notícia seja veiculada como foi pela Globo, entendeu? A gente não tá falando da oposição de São Paulo divulgando isso. Ou o Carlos, o Paulo Pontes, que é um cara da oposição, né? Ele faz oposição ferrenha, né? É um cara de jornalismo. Não é da Globo. É o principal veículo de mídia do Brasil. Então é importante que isso aconteça, na minha opinião. Mas o que você imagina que vai dar esse tipo de desdobramento de venda ilegal de ingressos num camarote que nem existe? Bom, em relação ao que o Grécio falou aí eu acho que não vai dar em nada. Se depender realmente do Conselho Deliberativo do São Paulo tomar algum tipo de providência, eu acho que nada vai acontecer, porque os caras têm o rabo preso, independente da situação, se oposição, quer que seja, todo mundo ali, o próprio Schwartzman no áudio, ele fala, todo mundo ganhou.
Então, quando fala que todo mundo ganhou, sempre tem um ou outro ali que também recebe, independente da situação política. Esse tipo de sem vergonhice aí, pra quem tá acostumado a frequentar os meandros do futebol, não se espanta nem um pouco. Eu acho que o torcedor aí, quando acordou, viu esse tipo de coisa, fala, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, que escândalo. Pra quem conhece um pouquinho dos bastidores ali, de como funciona, que a gente não é louco também, chegar aqui e falar as coisas sem ter prova, porque depois a gente é processado e vai ter que provar. Só uma parte, é isso mesmo, porque assim, desde que a gente fala sobre gestão do São Paulo, a gente fala sobre gestão temerária, sobre Sim, cagadas, sim. não é sobre corrupção. Exato. Porque assim, A uma gente coisa... só pode falar de corrupção quando isso Tem prova. aparece de forma contundente, como apareceu hoje na Globo. É o que eu falei já pro Sombra a respeito disso. Eu acho que assim, o cara ser incompetente não caracteriza crime. O cara tá então incompetente. A hora que você começa a pegar materiais pra poder provar que o cara, não é tão incompetente assim não, como é, por exemplo, o caso de vender um camarote que nem camarote não é, um espaço que nem reservado pra aquilo não seria, e os caras lesando o clube pra colocar dinheiro no próprio bolso. Então isso é caracterizado como um crime, é estelionato. Em relação ao que eu tava falando, o Conselho Deliberativo do São Paulo jamais vai tomar algum tipo de providência. Eu duvido que isso aconteça. Falaram que vão, né? Não, mas isso é balela, isso é conversinha pra inglês ver. Mas tá o Ministério Público na jogada. Isso aí é caso de crime, é caso de inquérito policial e, pra mim, vai acontecer sim. A gente já tem 4 Indícios, elementos. indícios ou averiguações que o Ministério Público quer. Primeiro, a Cotia. Vou ser bem resumido, tá? Segundo, gestão temerária, finanças. Terceiro, envolvimento O do empresário. Julinho Casares com a base lá, empresário de atletas. Tem mais um outro Quarta que é venda. Galápagos. Não, a quarta venda é por valores irrisórios dos jogadores. Dos jogadores da base. Então, tem mais um agora. Mais uma ramificação que eu acredito que vai entrar também nessa averiguação do Ministério Público. E agora com áudio. Sim, é prova. Isso é prova. Só que assim, ô Perrone, o único que eu acho que não tem muito embasamento é a FIP de Cotia. Mesmo porque o negócio não foi votado, não foi aprovado, então até então é só Isso tá engavetado. um negócio que jogaram ao Léo ali, mas isso não tem nada a ver. Então, enquanto não se estipular que vai ser feito, o que quer que seja, não pode ser caracterizado ali como uma gestão temerária. Mas enfim, isso é outro assunto. Em relação a esse lance aí dos camarotes, então, como eu já disse aqui, isso não é um camarote, é um espaço anexo ali à presidência do São Paulo, onde eles pegaram essas cadeiras ali e iam comercializar. Mas o nome, você sabe que o nome fictício, vamos dizer assim, o nome, que se chama 3A, acho, camarote, uma coisa assim. Mas o nome é o que eles falam, denominado camarote presidência. Não é camarote. Mas é quando você vai, é o espaço. por exemplo, a pessoa que de repente vai comprar um negócio desse, não dá pra você falar, a gente tem um puxadinho na sala do presidente lá, vão colocar vocês lá. Você tem que vender isso pra um cliente, pra um possível cliente. Então, se eu não me engano, era cerca de R$132 mil. A mulher lá que foi a intermediária combinou esse valor. Na hora de pagar e pegar os ingressos, a mulher chegou só com 100 conto. Ela falou, então eu também não vou te dar os, sei lá, acho que 60 ingressos que faltavam. E aí a mulher falou, não sei de onde roubaram a porra dos ingressos. Aí ela se sentiu lesada, falou, combinado não sai caro, vou processar. Mas é a mesma coisa, irmão, você vai comprar um carro que é, vamos dizer, clonado. Aí você toma na tarraqueta lá, porque você comprou o carro, o cara não te entregou, você vai fazer um boletim na delegacia, irmão, você tá fazendo um crime também. Você tá fazendo um crime e você vai querer, eu quero abrir um processo contra o cara que ia me vender um carro clonado, e aí, o cara me passou a perna. Quantas vezes a gente já não viu o cara que compra iPhone no mercado negro, aí vem a caixa do iPhone com tijolo dentro, né? Enfim, mas assim, entrando no assunto de tipo, assim, você tá cometendo um crime, aí você é lesado pelo criminoso, você vai, agora eu vou na delegacia, eu vou te processar, vou abrir um processo contra você, tá de brincadeira. Aí foi até o Douglas, quando ele lança lá, fala pra mulher, bacana, nós estamos errados aqui. É um negócio que você tem que extinguir esse processo, não existe. Você querer processar alguém que, tá fazendo uma coisa errada junto com você. Falou, mano, recebeu dinheiro, todo mundo perdeu. Sabe, tipo, a galera, eu vou te falar, o São Paulo, ele virou realmente, mano, um clube de bairro. Nem clube de bairro, aliás, desculpem aí as presidências de clube de bairro, não é desse jeito. Porque isso aí virou, cara, é quadrilha, isso aí é uma quadrilha. A impunidade, né, meu amigo? Impunidade é quando você não registra as coisas, como é em gestão profissional, que tudo que você faz é registrado, tudo que se paga entra na contabilidade, tudo que sai da contabilidade você enumera as coisas, acontece esse tipo de gap, de desvio, né? Que daí vem os oportunistas, aí vem as pessoas realmente. Eu acho assim, cara, eu acho que hoje a oposição de São Paulo tem uma chance rara de se unir, eles já estão unidos, aparentemente, né? Vários grupos de oposição são unidos em uma só, vamos dizer assim, chapa, vamos dizer assim. Eles têm uma rara oportunidade de virarem o jogo no ano que vem, porque é impossível você imaginar que o presidente Júlio Casares vai eleger o sucessor dele depois de tanto problema, depois de Ministério Público, hoje vem o camarote, vem a questão do superávit fictício, porque você tem o superávit, só que você pegou um monte de empréstimo. Então você tá, tipo, jogando
areia debaixo do tapete, falando que tá tudo certo. Aí você abre o tapete no ano seguinte, vai ter que pagar um monte de coisa. Aí vai correr, vai ter que vender jogador de novo, vai ter que... Porque Cotia é a salvação, nesse caso, né? Você vende 4, 5 jogadores de Cotia, você já maqueia, né, as finanças. Mas sabe qual é o grande problema dessa oposição do São Paulo? Que assim, a gente fala oposição. Mas como que o Júlio Casares ele conseguiu se tornar presidente? Ele conseguiu com apoio e prometendo, né? Ou seja, cargo, por exemplo, pro Belmonte. O Belmonte ele teve cargo porque ele ajudou o Júlio Casares a estar lá. Ou outras pessoas que também tiveram cargos em outros setores do clube. A oposição vai ser a mesma coisa. Se o Belmonte coloca, por exemplo, o Pinotti, o Belmonte vai ter algum cargo dentro de São Paulo. Ou o Marco Aurélio Cunha, ou outros nomes terão cargos dentro de São Paulo. Eu acho que esse é o grande problema estrutural do clube. Por isso que tem tantos problemas. E não é só o São Paulo, né? A gente vê problemas no Corinthians, a gente vê problemas no Santos, que são clubes que têm só os torcedores votando. Por quê? Porque quem é que decide quem é que vai ser candidato? O próprio clube social. Então, assim, mas vamos colocar o sócio torcedor para votar. Quem é que vai decidir? Porque em 2021 era Júlio Casares versus Roberto Natel. Roberto Natel. Tipo assim, com todo respeito ao Roberto Natel, entre os dois, o Júlio Casares se parecia muito melhor. E a torcida gostava muito do Júlio Casares, né, em 2021. Ele era um cara que fala bem, né? Vamos ser bem verdadeiros, um grande político. Mas assim, tem essa questão que a estrutura é muito ruim. A estrutura é péssima. Por isso que em nenhum lugar no mundo sério se existe isso mais. Essa tal Adriana aí, a gente sempre pede transparência, né, no São Paulo. Transparência Adriana. Nossa, é uma heroína. Eleita aí a melhor contratação do ano, hein? E foi logo no fim do ano, a melhor contratação de São Paulo, hein, Marcão? Não, mas aí, desculpa, tratar uma mulher dessa como heroína também, vocês estão de brincadeira. Não é piada, porque assim, quando você ironia, pô. Quando vocês falam de gestão profissional, etc., cara, ela sabe que ela tá fazendo um negócio errado também. Então, tipo, quando você já tá errado, tá errado Douglas no começo. fala, você sabe que... Não, mas ela não sabe. A pessoa, às vezes, quando ela não tem, sei lá, de repente, um QI tão desenvolvido, é que nem eu tô te falando. Quando você sabe que você tá errado, você fala, mano, quer saber? Não vou me coçar, porque, mano, tomei o gol. Pega a bola por debaixo do braço e vai pro meio do campo. Quando ela fala, não, passaram a perna, vou abrir um inquérito, ela pode ser processada junto com a equipe, com a corja toda do São Paulo, que vendeu o camarote. Mas eu vou te dizer, ó, no áudio, quem foi que soltou esse áudio? Provavelmente ela que gravou. Ela, durante todo o áudio... Provavelmente não, só tem 3 lá. Pois é. O Douglas não ia divulgar. Pois é. A Mara não ia divulgar. Logo... Mas ela se passa no áudio como? Coitada que não sabia de nada. Não, mas o cara faz questão de frisar pra ela, fala, você sabe que você tá errado. Mas é isso que eu tô te dizendo. Ela, em todo momento no áudio, ela se coloca como coitada. Você acha que ela tem o QI abaixo? Ela é muito esperta. Eu vi a expertise dela. Essa mulher também, se for em empresa séria, não trabalha em lugar nenhum. Eu vou contextualizar com outro exemplo. Lembra da tal da Nájila, caso do Neymar? Ela gravou um negócio pra querer ferrar o cara e acabou se ferrando. Ela produziu prova contra ela mesma, é o que eu tô falando. A mulher, quando ela solta esse áudio e acha que todo mundo vai falar que ela foi a coitada, de coitada não tem nada, meu irmão. Nessa história aí não tem santo.